Bom, meu nome é Amy Coida, né? Atualmente eu sou professora no curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul da Bahia, que fica em Cachoeira, né? Mais ou menos 2 horas aqui de Salvador. Bom, eu tenho um percurso bastante interdisciplinar, que começa com as artes visuais, passa pelo cinema, fui parar na psicologia e depois, né, um doutorado em História da Arte. E ultimamente meu foco tem sido uma pesquisa sobre arte contemporânea africana, em particular do Congo, também do Benin, e tem me interessado muito nessa questão de discutir criticamente essa questão da história da arte global, né? Que de alguma maneira se tornou uma questão importante, mas ao mesmo tempo da moda, enfim, e como é que o Brasil responde a isso. E nessa articulação de pensar um pouco esse diálogo da história da arte e da produção contemporânea e também com a questão da antropologia. Bom, eu acho que é uma pergunta bem difícil, né? Eu acho que existe, na verdade, uma variedade muito grande de produção, digamos, uma heterogeneidade de produção, que ela é diversa e, nesse sentido, eu acho isso interessante e rico. No entanto, eu acho que, de modo geral, a arte contemporânea, e isso acho que não só a arte brasileira, mas acho que qualquer arte contemporânea, eu acho que ela tem perdido cada vez mais, assim, ou tem sido cada vez mais difícil e uma espécie de desafio para os artistas realizar um trabalho que tenha algum impacto ou algum engajamento social, né? Se a gente pensar justamente nesses artistas nos anos 60 e 70, alguém como Elliot Sica, né? Que pensava justamente essa interação da arte com essa questão social, né? E, enfim, toda uma série de outros artistas e que aquilo era efetivamente uma questão. Ao mesmo tempo que no Brasil atualmente a gente vive talvez um dos momentos também mais complicados, né? E uma crise, digamos, política e econômica, mas é claro, de outra natureza. Mas eu acho que cada vez mais se torna efetivamente muito difícil para os artistas ter efetivamente algum papel nessa questão da sociedade. Embora eu acho que num país como o Brasil, acho que deveria ser uma preocupação para os artistas articular essa questão entre arte, né, e um diálogo com questões da sociedade brasileira, de alguma maneira. Mas eu acho que isso tem se tornado cada vez mais difícil justamente por um lado, eu acho que o sistema das artes, de alguma maneira, acho que rapidamente, né, deglute tudo, de alguma maneira, fagocita tudo, então tudo se torna mercado, tudo se torna arte. E as artes visuais em particular, ela acaba sendo, de alguma maneira, um campo bastante elitista, né? Principalmente num país como o Brasil. Quer dizer, então, como que é o acesso a essa produção, com quem efetivamente essa arte dialoga, né? Que acaba muitas vezes se restringindo em grande parte a uma elite, efetivamente, ou, enfim, quer dizer, qual que é efetivamente o alcance dessa arte contemporânea, né? E que estão todas cada vez mais institucionalizadas e cada vez mais inseridas também no mercado mundial. E que eu acho que também tem um momento que a gente está vivendo que ele é bastante complicado, na medida em que, de alguma maneira, com esse discurso da história da arte global, né, em que de alguma maneira se sai desse eixo Europa e Estados Unidos e se volta para essa ideia de produção local, produções periféricas, né? E o Brasil entra nesse contexto de certa maneira também. Mas ao mesmo tempo eu acho que é um momento complicado, porque assim, ao mesmo tempo assim, a gente tem uma série de produções que querem, de alguma maneira, é como se tornasse a nova regra da arte, né? O novo acadêmico para fazer parte do sistema, que é essa arte de alguma maneira engajada, social, esse site specific, né? Que se tornou uma espécie de moda. Então, quer dizer, uma vez que é moda, uma vez para você ser contemporâneo, você precisa fazer isso. E para você ser contemporâneo e estar na moda, você tem que dialogar com essa questão pós-colonial, com a história colonial. Então, cada vez mais você responde a uma demanda que é do próprio sistema, né? E de alguma maneira é englutido por isso. Então, eu acho bastante difícil e contraditório nesse sentido. Assim. Vindo de São Paulo, você vê alguma diferença entre o acesso das pessoas aqui e o acesso das pessoas em São Paulo? Você acha que tem alguma diferença? Onde é mais fácil, onde é mais acessível? Eu acho que aqui tem bem menos instituições formais também, né? Porque assim, são poucas galerias, né? Em São Paulo a gente tem um número grande de galerias. Em relação a museus também, porque a gente praticamente aqui a gente tem o MAM e o Museu de Arte da Bahia, né? De alguma maneira. E também acho assim que de certa maneira
eu acho que eles têm tentativas de aproximação com o público, pelo que eu sei, acho que sobretudo o MAN, né, me parece, que tem um setor educativo, etc e tal. Voltando para essa questão que você mencionou, eu acho que assim, ela é uma questão que ela é importante, mas duplamente contraditória, como eu falei, né, acho que mais uma vez, ao mesmo tempo que eu acho que o Brasil, ele de fato passou muito tempo numa espécie de dormência, em que realmente se comprou essa ideologia da branquitude, né? E de alguma maneira se fez essa espécie de elogio da mestiçagem, né? Dessa espécie de matriz de lusotropicalismo freiriano, lusitano também, né? E que justamente de esquecer de falar o que efetivamente acontece num país que ainda é marcadamente, enfim, racista, marcadamente desigual, né? Então acho que é um desafio ainda lidar com esse legado de fato. Então nesse sentido acho que é importante que tenham trabalhos que estejam dialogando com essas questões, né? Que recuperem essa história. Ao mesmo tempo, que acho que é acho que é a faca de dois gumes, é o quanto também, por que isso está acontecendo só agora, né? Que muitas vezes parece justamente uma resposta que, muito mais do que uma resposta a demandas internas, parece justamente essa demanda da internacionalização, dessa história da arte global, que requer que se pense nessas questões, né? Então, quer dizer, como efetivamente continuar sendo crítico e efetivamente construir uma resposta que faça sentido localmente para essas questões, né? Acho que esse é o desafio. Né? O que é essa brasilidade na arte brasileira? O que é a arte brasileira? Eu acho que, mais uma vez, acho que ela é esse lugar do diverso, né? Acho que esse é o lugar do heterogêneo. Porque, de fato, acho que a gente não pode pensar nessa ideia de brasilidade num caráter essencialista, né? Acho que ele é algo que está em constante construção e reconstrução, de alguma maneira. Mas acho que, enfim, é uma questão, talvez, né? Quer dizer, é essa história ou essa produção artística que lida com esse legado histórico, né? Que dialoga com essa história, não só da produção artística, mas também com a própria história, com a própria sociedade, talvez, né? Mas que eu acho que é efetivamente também um problema, né? Porque se a gente pensar, quer dizer, ela é uma eterna invenção, né? E acho que, de alguma maneira, acho que o Brasil, desde os românticos acadêmicos, né? Se a gente pensar, quer dizer, eles já estavam, de alguma maneira, à procura dessa história, né, de tentar construir uma imagem de uma brasilidade, né, e essa história do indigenismo, né, essa espécie de moema que aparece, né, do Victor Meirelles, todos esses quadros que de alguma maneira tentam trazer uma certa ideia de tema de brasilidade e como é que isso reaparece com a arte moderna brasileira, também de uma maneira problemática, né, quer dizer, ao mesmo tempo que eles se dizem criadores de um certo novo, na verdade, enfim, é um movimento que quer trazer justamente uma linguagem das vanguardas artísticas, sobretudo, enfim, expressionistas ou cubistas, né, para o contexto brasileiro, né, e com temas brasileiros, né, com temas ditos tropicais, né, e que também respondia a uma dupla demanda, uma nacionalmente, que é essa espécie de obsessão pela construção de uma identidade brasileira, né, e a outra que era em Paris, onde a maior parte deles passaram, existia essa demanda do primitivismo, né, desse nativismo, e que de alguma maneira esses artistas respondem, né, com temas locais, mas que de certa maneira vai ser justamente criticado nos anos 60 por essa espécie de concretismo, mas é um concretismo que também se quer, que faz, que se relaciona com o contexto desenvolvimentista dos anos Kubitschek, justamente de criar uma ideia de um Brasil moderno, né? E que eu acho curioso o quanto isso também se parece com outros países que passaram por esses momentos de construção da modernidade, né? Mesmo pensando no Congo, quer dizer, no projeto pós-independência, mas é no momento da ditadura do Mobutu que ele cria um certo imaginário também, né? Existe essa necessidade de criar um imaginário nacional, então ele cria essa ideia do país como Zaire e é mostrar, por um lado, a modernidade do país e os seus elementos locais. E curiosamente, andando por Kinshasa, muitos dos prédios olhavam e falavam, nossa, mas parece Niemeyer, né? E de fato tinha um arquiteto, que era o arquiteto oficial de Mobutu, que era um italiano que se chamava Palumbo, e a referência principal dele era Niemeyer. E aí a gente se depara, enfim, com
com esses desenhos arquitetônicos super modernos, essa coisa, né, Niemeyer, Le Corbusier, mas com elementos locais, com uma máscara estilizada, né, com coisas desse tipo, e que também a gente pensa, né, sei lá, no projeto do Lúcio Costa, como o Palácio no Rio de Janeiro, que era o Ministério da Educação, né, que de alguma maneira também traz isso, né, é um prédio, né, moderno, essa arquitetura moderna, funcional, mas ao mesmo tempo, enfim, desenhos e pinturas e azulejos de Cavalcante, que dialogam com essa questão local, né, o tempo inteiro é essa busca de de se querer mostrar moderno, mas uma modernidade local, né, que a gente vê o tempo inteiro. Então, não sei, eu acho interessante também essa tensão do modernismo e o quanto ele também faz parte de um certo projeto de Estado, né, de construção de uma identidade nacional, né, e que se afirma depois como uma espécie de modernismo oficial do Estado na era Vargas, né, se a gente pensar a própria participação do Mário de Andrade no Ministério, né, nesse campo da cultura. Então acho curioso assim pensar isso também, do quanto também isso de alguma maneira é deglutido pelo sistema, né, e criou também essa imagem, né, de um país digamos mestiço e harmonioso, né, e pacífico, né, e que acho que talvez seja isso que seja realmente sendo questionado nesse momento de desconstrução plena, né, que eu acho que por um lado tem a ver com uma certa demanda que vem desse campo, né, internacional das artes, porque eu acho que de alguma maneira, se a gente pensar as teorias pós-coloniais, quer dizer, elas são algo que efetivamente foi criado por uma diáspora, mas no contexto sobretudo estadunidense e britânico, né? Sim. E essa chegada, praticamente no Brasil se leu muito pouco teoria pós-colonial, não é algo que se reverberou aqui, e que acho que talvez chegou muito forte, não só aqui no Brasil, mas até em outros países da Europa, né, como a França, que chegou recentemente também, via arte contemporânea, né, porque se tornou mainstream e uma parte necessária do projeto de curadoria, né, e cada vez mais, muitas vezes não é nem o artista que tem esse lugar de estrela, essa coisa do curador, e que na curadoria se tornou, digamos, quase uma matéria obrigatória essa questão de lidar com o pós-colonial, né? Assim como uma crítica institucional, né? Então, e eu acho que isso chega aqui no Brasil via justamente a produção contemporânea, né? Essa questão da arte contemporânea. Ao mesmo tempo que existe também, e eu acho que também é uma resposta quando você fala dessas exposições, né, sobre a questão da mulher negra em Belo Horizonte, a questão, né, indígena ou autóctone aqui no Brasil, que eu acho que também vem de demandas de movimentos sociais internos, né, que acho que assim, é um movimento negro que também já está se afirmando há muito tempo, né, e acho que também essa produção também vem em resposta a isso, e a questão indígena também, né. Então acho que tem esse duplo caráter também, né? E responde efetivamente ao engajamento, né? E a lidar justamente com essas contradições da história brasileira e desse legado colonial que jamais foi questionado de maneira tão radical, talvez, né? Acho que foi muito essa coisa da mestiçagem, esse país harmonioso, da mistura, né? Que foi essa imagem oficial que foi construída, né? Sim, então acho que agora talvez seja um momento de desconstrução. Até não, porque assim, eu me sinto brasileira, assim, né? Sim, acho que sou brasileira, né? Sim, eu sou portuguesa. Assim, mas acho que tem essa questão, assim, acho que o Brasil ele tem essa coisa de alguma maneira diversa e que não é uniforme, é justamente heterogênea, né? E eu acho que pra mim, assim como pra talvez vários descendentes japoneses, é muito engraçado, porque muitas vezes tem uma coisa, né, você é japonesa, você é, né, o tempo inteiro essa indicação. E acho que, bom, eu como tenho uma parte da família que mora no Japão, e aí quando a gente vai pro Japão, esses descendentes japoneses, né, que todo mundo tá falando que é japonês, ou alguns que até se acham japoneses e acham bom, porque eles se acham mais desenvolvidos, né, tecnologicamente desenvolvidos. E aí quando vai pro Japão tem um choque, porque lá eles não são japoneses, tem certeza absoluta que eles são brasileiros, né, quer dizer, porque é um choque cultural muito grande, né? Então acho que tem isso também. Então acho que de alguma maneira, pra mim talvez assim, eu tenho certeza que acho que é isso, né? De alguma maneira sou brasileira, enfim, o Japão é um lugar realmente difícil, assim, né? Mas acho que talvez ter, né, essa visada, pra mim também faz com que cada vez mais eu acho que se afirme essa necessidade de criar essa ideia de uma identidade que ela está em constante construção, né? Como disse o Stuart Hall, eu acho que não dá para entrar numa questão essencialista, né? Ou ficar obcecado por uma questão de origem.
Porque nela, na verdade, estão todas as, digamos, origens de todos os nacionalismos, dos fascismos, né, de tudo isso, que eu acho que... E a gente vive num momento bastante crítico em relação a isso também, né, mundialmente. Né? Sim.